que faz um homem perder a admiração por uma mulher não é a aparência, não é o tempo de relacionamento, muito menos a rotina. Existem 3 hábitos que parecem demonstrações de amor, mas podem mudar a forma como um homem enxerga uma mulher dentro de uma relação. E o pior é que quase ninguém está falando sobre isso. Já salva esse vídeo porque essa informação pode mudar a forma como você se posiciona dentro do seu relacionamento. O primeiro hábito é precisar de aprovação dele para se sentir segura nas próprias escolhas. Sabe quando você explica demais uma decisão simples? Quando precisa justificar o porquê comprou algo, porquê saiu, o porquê quis fazer algo diferente? Sabe quando você não apenas comunica uma escolha, mas você tenta convencer que ela merece existir? Quando uma mulher começa a tratar cada decisão como algo que precisa ser aprovado antes de ser válido, ela transmite insegurança sobre a própria posição. E com o tempo, a relação deixa de enxergar apenas uma escolha dela e começa a enxergar uma necessidade constante de confirmação. E o resultado é que ela mesma começa a duvidar da própria firmeza. E uma pessoa que não sustenta aquilo que sente, pensa ou escolhe, acaba comunicando menos presença. O segundo hábito é abandonar tudo o que fazia você ser uma mulher além do relacionamento. Sabe quando você deixa os seus projetos para depois? Desiste das coisas porque a sua vida começa a girar apenas em torno dele? Quando uma mulher deixa de alimentar a própria identidade, ela perde também aquilo que trazia novidade, energia e individualidade para a relação. E não é porque a pessoa precisa ser distante, mas porque uma relação saudável acontece entre 2 pessoas inteiras. E quando a mulher começa a desaparecer para caber na vida de um homem, ela perde justamente aquilo que fazia ela ser admirada. E antes de revelar o terceiro hábito, já me segue e compartilha esse vídeo também com aquela mulher que você sente que perdeu o próprio brilho depois que começou a viver apenas para o relacionamento. Ela precisa ouvir isso também. O terceiro hábito, e esse é o que mais destrói a admiração de um homem por uma mulher, é abandonar os seus próprios limites para evitar perder essa pessoa. Sabe quando você aceita coisas que machucam para não criar conflito? Quando você diz algo que importa, mas abre mão disso todas as vezes? Quando tem medo de sustentar uma posição porque imagina que pode afastar ele de você? Quando a mulher fala uma coisa, mas repetidamente age de outra forma, o cérebro do homem tende a aprender muito mais pelo padrão observado do que pela fala. E aos poucos, aquilo que você diz deixa de representar uma posição firme e passa a parecer apenas uma reação momentânea. Você não perde valor por amar. Você perde valor quando começa a abandonar a si mesma para não perder esse homem. O mundo tem ensinado muitas mulheres que amar é fazer tudo para não perder alguém. Mas ninguém explicou que uma mulher que abandona a quem ela é para ser escolhida acaba perdendo justamente aquilo que a tornava única. Eu sou Thaís Vieira, especialista em relacionamentos, e lembre-se, a admiração não nasce quando você tenta ser suficiente para esse homem. Ela nasce quando você continua sendo alguém. E se você quer aprender a fortalecer o seu posicionamento sem perder sua essência dentro de uma relação, comenta aqui embaixo a palavra valor, que eu vou te enviar um material completo para reconstruir a sua presença.